Vamos direto ao ponto nesse vídeo da Central? Vai deixando o seu like e ativando as notificações, porque tem novidades sobre a busca de reforços do Fluminense, um reforço que já estavam dando certo, né? O Luciano Acosta parece que tem time tentando atravessar e Fluminense desiste de contratar centroavante. Vou falar também sobre a partida decisiva de hoje entre Fluminense e Internacional no Maracanã. Vale vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Fluminense cheio de desfalques é um motivo de preocupação na torcida. Então vai deixando seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, comenta aí da onde que tá assistindo a gente, que a gente vai mandar um abraço para você. Então, vamos embora rodar nessas últimas notícias do Fluminense. Gente, vamos lá. Saiu a informação de que o Fluminense tentou a contratação, fez proposta pela contratação do centroavante Rafael Navarro. Foi uma informação do André Hernan, lá no UOL. Essa informação em primeira mão desse jornalista, tá? O Fluminense enviou a proposta e estava aguardando a resposta do Colorado Rapids, lá da MLS, Liga Norte-Americana de Futebol. Só que uma informação que acabou de sair, tá? Minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo, se dão conta que o Colorado Rapids não aceitou a proposta pelo Rafael Navarro, tá? Então, a tendência, e é uma informação trazida pelo jornalista Vitor Lessa, é que o Fluminense termine a temporada com Cano, John Kennedy e Everaldo na posição, já que a única opção buscada pela diretoria era o Rafael Navarro. É isso mesmo que você está ouvindo, torcedor. A opção A era o Rafael Navarro e não tem outra opção, segundo a informação do Vitor Lessa. Claro, a Central Fluminense está apurando, está buscando informações juntamente com a nossa equipe. Caso pinte alguma novidade, vou trazer eu ou o Capuano aqui em vídeo para você informações de reforços do Fluminense. E aí o detalhe, tá? Informação vinda do Tom Bogert, né, especialista, né, jornalista americano, especialista na MLS. Ele tem a informação que o Fluminense fez propostas pelo Rafael Navarro e todas foram rejeitadas pelo Colorado Rapids. O Fluminense considerou os valores muito altos, muito acima do mercado pelo jogador e desistiu dessa contratação. A última proposta do Fluminense foi acima dos 7 milhões de dólares, cerca de 38 milhões de reais na atual cotação. Não há o interesse do clube em vender o atleta, a informação do Tom Bogert. Gente, 7 milhões de dólares no Rafael Navarro. E aí isso a gente tem que comentar aqui, tá? Não é desmerecendo o jogador, eu não tô aqui para esculachar jogador, não tô aqui para botar ponto final na carreira de alguém, enfim. Mas uma coisa precisa ser dita. Primeiro, o Rafael Navarro não vale esse valor. Não tem futebol nível, nunca mostrou futebol para valer quase 40 milhões de reais. Segundo, o Fluminense não pode gastar de novo quase 40 milhões de reais num jogador que não vai ser solução, que vai ser um talvez, vai ser mais uma opção. Porque a gente tem a situação do Canóbio, que custou mais ou menos esse valor que o Fluminense ofereceu pelo Navarro. O Canóbio não veio para ser solução do Fluminense, ele veio para ser mais um, para compor o elenco ali, ajudar uma vez ou outra, né? Em algum momento do jogo ser importante, uma partida fora de casa, pelo seu valor tático, né? O Canóbio é um atacante muito tático, mas do que interessa, do terço final, ele não agrega tanto, já não é tão bom assim, mas valeu quase 40 milhões. Agora, o Rafael Navarro, beleza, ele tem até uma passagem em Xerém, quando mais jovem, foi bem no Botafogo, quando o Botafogo subiu antes da SAF, não foi bem no Palmeiras, agora tá bem, relativamente bem lá, tá com números bons na MLS, né, no Colorado. Só que, cara, não dá pro Fluminense, que tá cheio de jogador comum,
contratar mais um comum caro para ser mais uma opção, não ser um cara que chegue e jogue. Então, assim, acho que foi um livramento o Colorado ter negado essas propostas pelo Rafael Navarro, porque, assim, não tem condições nenhuma. Imagina só, Canóbio e Rafael Navarro, só os dois aí foram 80 milhões, poderiam ser 80 milhões dos dois em 2025, em dois jogadores comuns. E outra situação aqui, a informação do Vitor Lessa, tá? De que o Fluminense deve terminar com Cano, Everaldo e John Kennedy. Não é possível que o Fluminense tá o ano todo, os caras estão trabalhando o ano todo, teve a Copa do Mundo de Clubes, tem gente que é paga para isso, paga, muito bem paga, para fazer scout, para buscar reforços. Caso do Angione, eu sempre lembro aqui, o Angione, ele recebe salário de jogador importante. As cifras do salário do Angione tá nos 6 dígitos. Não é possível que a única opção que pensaram e foram atrás é só isso, seja o Rafael Navarro. Gente, é dia 6 de agosto. A janela fecha, se eu não me engano, 2 de setembro. Tem quase um mês aí. Isso eu não tô contando o tempo que já passamos, né? Desde que a janela abriu e o John Arias saiu e etc, etc. Os times estão se reforçando. E o Fluminense continua no seu modus operandi. Já beirou o amador, já. Pra mim, o Fluminense na gestão. Eu postei no meu Twitter isso. Fluminense, no planejamento e gestão de futebol, é amador. Não é possível que o plano A seja o Rafael Navarro e que custe quase 40 milhões de reais. Desculpa, gente. Desculpa, isso não existe. Desculpa. Eu não tô aqui para inflamar ódio, não é isso. Mas tá errado. 40 milhões, você tem que contratar um jogador que vai resolver o seu problema. É um jogador que chega e resolva, seja titular. O Rafael Navarro a gente nem saberia se seria titular no Fluminense por esse valor. Enfim, é muito difícil ver as notícias do Fluminense e se deparar com isso, cara. Se deparar com isso. O plano é o Rafael Navarro, que poderia vir por quase 40 milhões de reais. Olha só o absurdo. Então fica essa informação. Rafael Navarro não vem para o Fluminense, pelo menos nesse momento, a não ser que aconteça uma reviravolta. O Colorado Rapids não quer vender o jogador. A última proposta do Fluminense foi superior a 7 milhões de dólares, cerca de 38 milhões de reais. Torcedor tricolor, deixe o seu comentário, ative as notificações, comenta aí, né, sua opinião, quem você traria para centroavante no Fluminense? Deixe seu comentário. Outra informação sobre possível reforço no Fluminense é o Luciano Acosta, o Lúcio Acosta. Saiu várias informações ontem cravando, né, que ele vai assinar um contrato de 3 anos com a camisa do Fluminense. O GE publicou. O Germán Garcia Grova, um jornalista da TYC Sport da Argentina, né, um grande portal de lá. O César Luiz Merlo também, né, que é o nosso romano na América do Sul, também publicou. Só que saiu uma informação, né, que um clube também do Tom Bogert, tá, gente? Mais uma informação do homem aí. Ele traz que um clube da MLS tem um interesse no Luciano Acosta e pode tentar atravessar essa negociação entre o Dallas, Cincinnati era o clube anterior do Luciano Acosta, né? O Dallas, o jogador e o Fluminense. O Fluminense segue bem à frente na concorrência, mas uma das cartadas desse clube americano seria usar a chance dele obter dupla nacionalidade e jogar na seleção americana. Lembrando, tá? Ano que vem é ano de Copa do Mundo e acho que 99,9% dos jogadores profissionais têm um sonho de jogar a Copa do Mundo. Pode ser um fator determinante. A Central Fluminense fez uma matéria no nosso site, né? A gente fez uma matéria no nosso site falando um pouquinho sobre o Luciano Acosta, para quem não conhece, um cara formado pelo Boca Juniors, passagem no Estudiantes, jogou no DC United, jogou no Atlas do México, depois volta pro
para o Cincinnati lá na MLS e nessa temporada está atuando pelo Dallas, FC Dallas dos Estados Unidos. As últimas temporadas dele foram maravilhosas em números, né? De acordo com o SofaScore, ele realizou 44 jogos em 2023, marcando 21 gols e distribuindo 14 assistências. Olha só, são 35 participações e gols em 44 jogos. É uma coisa monstruosa. E na temporada 2024 ele foi um pouquinho mais comedido. Só foram 34 participações em gols, né? Em 41 jogos, né? Números também assustadores, números assombrosos, para dizer assim, né? Então é um jogador de muita habilidade, de muita qualidade técnica, mas que agora a sua contratação está ameaçada por esse clube que ainda não foi revelado lá da MLS. Acho que é bom o Fluminense fechar com esse atleta. O pessoal ficou reclamando um pouco da altura dele. Mas quando o cara é bom, meu amigo, não tem essa questão de altura, né? O Messi é baixinho, claro, guardadas as proporções, mas é um jogadoraço. O Luciano Costa faz chover na MLS. Então, o Fluminense pressionado aí para trazer reforços, a torcida está cobrando e com razão, porque a gente está vendo muitos clubes se reforçando e a gente parado, cheio de desfalques, né? Eu vou falar já sobre o jogo de hoje, os desfalques do Fluminense, mas fica essa informação, torcedor tricolor. Contratação do Luciano Costa, que antes estava praticamente certa, ganhou uma concorrência nesses trâmites finais aí, nesses instantes finais aí de negociação, e pode ser que não aconteça. Deixe o seu comentário sobre isso também. Vamos falar da decisão que o Fluminense tem nesta noite na Copa do Brasil contra o Internacional. Venceu o jogo de ida no Beira-Rio, mas precisa, né, garantir, né, confirmar essa classificação às quartas de final, né, da competição mata-mata. O Fluminense tem alguns desfalques, o Internacional entra pressionado, o Roger Machado está muito pressionado com a sequência negativa, os últimos jogos do Inter. Aí eu falei, né, dessa pressa do Fluminense, né, dessa obrigação que o Fluminense tem de reforçar o seu time, já que está com problemas, principalmente na defesa. Do meio para frente a gente precisa de fato de um craque, né, de jogadores que venham somar, já que o Fluminense negociou o John Ares. Então tudo isso vai impactar no torcedor hoje à noite no Maracanã, com certeza, com o andar da partida. Transmissão, Globo, Sport TV, Premiere e Prime Video transmitem a partir das 9h30 da noite. Quem vai apitar é o Ramon Abate-Abel, árbitro do FIFA, né? Experiente, a gente já conhece bem. E aí eu quero falar dos times. Primeiro eu vou falar do Internacional, que pode ser que jogue no 3-5-2, inclusive o GE traz essa informação que é mais provável que essa formação possa ser utilizada na partida de hoje. O Vitão retorna ao time, o Alan Patrick também, depois de uma virose. Então, aprovada a escalação do Inter: Rocher, Vitão, Mercado e Juninho, Aguirre, Richard, aquele, Thiago Maia, Alan Patrick, Bernabé, Carboneiro e o Borré no ataque. Essa é a provável escalação do Internacional num 3-5-2. O Fluminense tem muitos desfalques, a gente tem trazido aqui durante a semana, o Capone trouxe, né? O Thiago Silva lesionado, o Freitas retorna, estava suspenso no jogo do Campeonato Brasileiro, mas retorna para esse confronto da Copa do Brasil. O Nonato está cotado para retornar também, né? Então tem o Fuentes, uma lesão, o René também estava fora, Ignacio fora, Soteldo fora, Fluminense bem, né, moído aí, o Renato Gaúcho tendo que usar o limite, tá no limite aí da rotação para classificar o Fluminense para a próxima fase. A provável escalação que traz o GE: Fábio, Samuel Xavier, Manuel Freitas e Guga, ou René pode retornar, Hércules ou Bernal, Martinelli, Nonato ou Ganso, Serna, Keno ou Canóbio e Everaldo, que está numa boa fase aí, sequência de gols na Copa do Brasil.
é no Campeonato Brasileiro. É isso, torcedor tricolor fluminense vai com essa equipe em busca da classificação às quartas de final, que já tem um tempo que o Fluminense não disputa, hein, gente? O Fluminense, nos últimos anos aí, não conseguiu chegar às quartas de final. Ano passado eliminado pelo Juventude, 2023 pelo Flamengo. 2022 a gente chegou na semifinal da Copa do Brasil, a gente espera chegar longe, porque isso significa arrecadar dinheiro e quem sabe ser campeão para arrecadar muito mais dinheiro ainda, além, né, de ter um título muito importante na nossa sala de troféus, na nossa galeria de troféus. Torcedor, muito obrigado. Você que acompanhou esse vídeo até o final, deixe o seu like, ative as notificações, comenta aí da onde que está assistindo a gente e o que achou dessas informações aqui desse vídeo. Um abraço, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!